Graça e paz. Hoje Deus me tocou, amados, para falar com vocês de coisas espirituais, verdades espirituais, de experiências espirituais. Para você que talvez não entenda muito do mundo espiritual, talvez você vai achar absurdo as coisas que eu vou falar, mas eu vou falar porque Deus me tocou para falar. Muitas vezes algumas vezes Deus me permitiu falar em algumas ministrações, em algumas igrejas que eu ministrei, de algumas coisas espirituais que eu vivi. Mas falar dessas experiências é difícil para mim, porque foram coisas muito, como é que eu posso falar? Coisas muito fortes que eu vivi e que muitas vezes nem eu compreendo. Como que eu pude viver tanta coisa, como que eu passei por tudo isso, como que eu fiquei de pé. E Deus, Ele bradou muito forte no dia de hoje para me falar, porque Deus tocou no meu coração e Deus falou para mim falar. Por isso que eu estou aqui para falar, porque esse testemunho vai ajudar muitas pessoas, né, a compreender algo que alguém da sua família possa estar passando, você não está entendendo. E às vezes não é só um problema da mente, só um problema emocional. Às vezes a pessoa está passando por uma batalha espiritual, mas nós, por não termos nenhuma experiência e nunca termos vivido, não acreditamos. E aí achamos que a pessoa está ficando doida, que a pessoa está louca. E aí a pessoa às vezes está passando só por uma batalha espiritual. E Deus me tocou para falar nessa tarde. Eu vou falar. Estou aqui no localzinho tranquilo, onde não tem muita zoada, para falar. E eu quero falar para ajudar pessoas, para ajudar você que está precisando de fé, né? Olha, eu quero começar dizendo que não brinca com as coisas espirituais, não brinca com o mundo espiritual, porque Deus, Ele é real. Deus se importa comigo e com você. Deus quer fazer parte da nossa história. E nós muitas vezes não levamos Deus a sério. Brincamos muito, somos muito relaxados na nossa vida espiritual. E aí as coisas começam a ficar difíceis muitas vezes. E a gente não sabe o porquê. Porque nós temos relaxado na nossa vida espiritual. Não temos uma vida espiritual regrada, conforme Deus quer que nós tenhamos. Amados, quando eu comecei a viver batalhas espirituais, para mim era tudo muito novo, porque eu nunca tinha vivido. E eu não acreditava, na verdade, não acreditava nessas coisas espirituais. Por não ter conhecimento da palavra de Deus e porque também eu acho que a gente precisa da nossa própria experiência para realmente crer, né? E quando eu via alguma pessoa endemoniada, eu brincava. Tinha uma igreja Deus e Amor perto da minha casa quando eu era jovem, e a gente via aqueles cultos e muitas vezes as pessoas endemoniadas e a gente ficava zombando, rindo, brincando. A gente era criança, a gente não entendia nada disso e a gente ficava rindo, mangando, né, no linguajar aqui cearense. E eu nunca imaginei que poderia passar por tudo que eu passei. E quando começou o processo de divórcio, separação na minha vida, eu comecei a entristecer muito. E o inimigo, ele é muito oportunista, queridos, muito oportunista. Então eu dei muita legalidade por não ter uma conduta com Deus, não ter uma vida regrada de oração, não ter momentos com Deus, né, meus momentos com Deus. Então eu tinha dado total legalidade e Satanás se aproveitou da oportunidade. E naquela tristeza muito grande, aquela vontade de morrer, não tinha vontade de suicídio, mas eu queria que Deus me levasse. E eu comecei a viver aqueles momentos espirituais. Foi quando eu tive o primeiro momento espiritual, foi no dia que meu esposo me levou numa psicóloga, e ela passou os remédios controlados, e ele parou numa farmácia para comprar esses remédios, e ele tinha tentado ligar o som do carro, e o som do carro não funcionou. Ele disse que está quebrado, tinha me esquecido. E eu peguei e fui testar. Ele desceu, foi comprar o remédio, eu fui testar para ver se estava realmente quebrado. E o som funcionou comigo. Só que quando ele foi entrando no carro, o som parou de novo.
Aí eu fui dizer pra ele, o som tá funcionando. Aí ele pegou e disse, não, tá quebrado. Eu já tinha percebido que tava quebrado. Depois tava funcionando comigo aqui agora, só que agora parou. Aí ele pegou e apertou pra tentar ligar e o som não funcionou mais. E eu digo, meu Deus, o que é isso, Senhor? Que tava funcionando comigo e com ele não funciona. E eu não entendi o que era aquilo. E eu sei que era Deus já me mostrando o mundo espiritual, me mostrando que as coisas o mundo espiritual é real. E eu fiquei encucada com aquilo. E aí quando ele chegou com aquele remédio que ele foi me dar, eu ouvi a voz de Deus nitidamente dizendo assim, isso é como água para ti. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Não estava entendendo que era o mundo espiritual que estava me cercando. E eu não podia dizer para ele que tinha ouvido a voz de Deus dizendo que era como água para mim. Eu tinha que tomar, então eu tomei. Mas eu sabia que não ia me curar, que não ia resolver minha causa, porque Deus tinha me falado que era como água para mim. E assim como Deus falou, realmente aconteceu. A minha cura não veio através daquelas medicações, de todo aquele processo que eu passei com psiquiatras, não desfazendo disso, porque cada caso é um caso. Estou falando específico do meu caso, né? A cura veio através das orações e da fé no Filho de Deus, da leitura da sua palavra e a prática da palavra, e aceitando a situação que eu estava vivendo. Então o inimigo se aproveitou que eu estava passando por um processo depressivo e trouxe toda aquela batalha espiritual sobre a minha vida. Então, queridos, o ápice da luta, o momento de mais desespero, é quando eu comecei a sentir assim a presença maligna. Eu começava a sentir presença maligna nos ambientes. Eu sentia um tremendo pânico, um desespero tão grande, uma vontade de correr louca, um medo de tudo e de todos. Era um pânico das pessoas. As pessoas vinham para orar por mim e essas pessoas me causavam medo. Então eu comecei a passar com muito medo mesmo. Medo das minhas família, dos meus familiares que estavam dentro da minha casa para cuidar de mim, medo do meu esposo, medo da minha sogra, da minha mãe. Na minha mente os demônios estavam ali para me matar, usando a vida deles. E aí aquilo ali me dava um profundo medo, uma vontade de correr, um desespero muito grande. E eu começava a sentir essa presença maligna no ambiente, em todos os lugares que eu estava, nos brinquedos do meu filho. Tudo na minha mente tinha demônios. Então são batalhas na mente, são batalhas espirituais, né, que a pessoa está travando. E eu não sabia, não conhecia esse mundo espiritual, para mim tudo era muito novo. E como foi que eu fui compreendendo essas coisas? Porque dentro do meu quarto trancado eu comecei a ler a Bíblia e vi que existe a interferência demoníaca na vida dos seres humanos. E eu sabia que aquele pânico, que aquele medo que eu tinha, não era normal. Eu sabia que minha mente, que eu estava travando algo na minha mente, na batalha espiritual, só que eu nunca tinha vivido, é tão forte como eu vivi. Então aqueles medos, aqueles pânicos me deixavam em desespero, e eu saía correndo, desesperada de dentro de casa, e minha família corria, me segurava, e me internava em hospitais psiquiátricos. E era muita luta, queridos. E o ápice daquela luta, assim, a pior hora que eu passei, é que eu quase não conto, acho que eu nunca contei aqui em rede social, porque eu tinha vergonha de contar e também tinha medo das pessoas acharem que eu tinha ficado louca mesmo. Mas eu vou falar porque Deus manda eu falar nessa hora, para você ter uma ideia de como que o mundo espiritual é tão sério, como que a pessoa que passa a batalha espiritual, ela fica tão sujeita às armadilhas do adversário, que eu cheguei num estágio terrível, que foi assim, eu acho que foi o pior, o ápice daquela batalha. Foi quando o inimigo dizia pra mim que tinha tocado no meu marido, e Deus realmente revelava muita obra de feitiçaria, muita obra de bruxaria. E ele dizia que tinha tocado em mim, que ia me deixar louca. Ele dizia que tinha tocado no meu marido, que nunca mais ele ia voltar para casa, que tinha amarrado meu marido e que também ia tocar no meu filho, que eu tinha que comer as minhas próprias fezes, porque se eu não comesse, ele ia tocar no meu filho. E aquele momento ali foi terrível, eu passei por isso, tive que comer as minhas próprias fezes, não era loucura, era por medo.
era por medo, porque o inimigo colocou na minha mente, porque a mente da gente é um campo de batalha, querido, só sabe quem passa. Se você brincar, se você relaxar do mundo espiritual, o inimigo ele trava uma batalha contra a tua vida. E esse momento para mim foi crucial. Só Deus sabe o que eu passei. Só sabe quem passa batalha espiritual, o que é isso. Só sabe o que eu passei de verdade, eu e Deus. Porque nem minha família que estava cuidando de mim não sabe. O que foi que realmente eu sofri. E nesse momento foi desesperador e eu tive que comer, porque uma mãe, por amor a um filho, uma mãe faz muita loucura. E eu tinha muito medo do inimigo tocar no meu filho também, porque eu já sabia que que a gente já estava preso nas armadilhas dele, eu e meu marido, e eu fiquei com muito medo dele fazer algo com meu filho. E eu cheguei a essa fase de até comer minhas próprias fezes por causa, para livrar meu filho, para que o inimigo não tocasse nele também. Mas aí qual era a estratégia maligna? Era que eu passasse por louca. Porque o diabo sabia que Deus ia nos levantar com ministério, com família. O diabo sabia que Deus ia nos usar para ajudar vidas. E ele queria que eu ficasse internada naqueles hospitais como louca. Então, quando isso aconteceu, que meu marido viu e falou para minha família que tinha que me internar, que não estava normal. E o inimigo queria me colocar naquela situação, dentro daquele sanatório, daqueles hospitais. Era terrível. Era terrível. E eu tinha muito medo de Satanás, muito pânico. E ali dentro, pedindo a Deus para me tirar daquele lugar, foi quando eu fiz um compromisso com Deus. Quando eu me comprometi com Deus de ministrar a palavra, eu digo: Senhor, eu nunca fui ministro de palavra, nunca tive compromisso nenhum com Deus, mas eu sabia que se eu me comprometesse mesmo com Deus, Deus ia me tirar daquela situação. E o desespero com aquela luta, com aquela batalha espiritual era tão grande que nem o casamento para mim não estava mais me importando, porque eu queria sair daquela situação das armadilhas do maligno. Aquela situação de ser liberta era o que eu mais ansiava. Não era mais nem que Deus deixasse meu marido em casa, que a gente continuasse casado, mas eu queria ser liberta da batalha espiritual, porque eu tinha muito pânico, muito medo de Satanás. E aí quando eu comecei a ler a palavra e ver que Deus é mais poderoso, que Satanás ele tem poder também, mas que o poder de Deus sobressai, que Deus pode todas as coisas, e que o segredo é o ser humano se submeter a Deus e o diabo foge do homem, ele foge de nós. Então foi o que eu fiz, me submeti a Deus, comprometi-me com Deus. Eu digo: Deus, se tu me tirar dessa situação, dessa luta, dessa batalha, Senhor, eu vou pregar a tua palavra em todos os lugares que tu me mandar. E eu percebi que quando eu fiz esse voto com Deus, foi quando Deus realmente agilizou em me tirar de dentro dos hospitais. Eu fui internada em 2 hospitais psiquiátricos aqui em Fortaleza. E foi quando Deus realmente me tirou. Nunca mais eu entrei num hospital psiquiátrico. E voltei para casa, fiquei sendo tratada por remédios controlados em casa e sendo cuidada pela minha família, minha mãe, minha irmã, meus sogros, que muito me ajudaram, que eu só tenho que agradecer ao Senhor pela nossa família, que é nosso bem maior, quem cuida de nós na hora que ninguém dá nada por ti, que tu tá sozinho, eles não te abandonam. E nesse momento, eu me comprometi realmente com Deus, realmente de viver para o Senhor, de ajudar vidas, de amar pessoas, porque eu sei que o inimigo ele destrói, ele leva ao suicídio, porque eu vivi. E a batalha espiritual é grande, se nós não nos apegarmos com Deus, nós não venceremos. Por isso é que eu estou fazendo esse vídeo, para você ter cuidado com a tua vida. Não relaxa de orar, mesmo que você não tenha desejo nenhum de falar com Deus. Você ajoelha e fala com Ele, te declara, fala algo com Ele, porque Ele quer cuidar de nós. Por isso que Ele se preocupa contigo, por isso que hoje Ele permite eu fazer esse vídeo, para que você possa fazer como eu fiz e buscar a Deus, porque Deus é o socorro presente na nossa angústia. Deus é quem nos tira de toda adversidade, queridos. E um dia, quando Deus olhou para mim, se inclinou para mim, ouviu meu clamor, me tirou daquela situação. Um dia Deus enviou um pastor na minha casa, as igrejas evangélicas começaram a fazer campanha pela minha vida, e um dia Deus enviou um pastor na minha casa, e esse pastor orou por mim. Uma oração tão simplesinha. Quando Deus quer fazer, queridos, é assim, no instalar de Deus, é de uma hora para outra, de um minuto para o outro, teu problema vai embora. E esse pastor entrou na minha casa e orou por mim, disse: pode tirar esses remédios controlados, porque essa mulher já está curada no nome de Jesus. Ela não tem demônio, ela não tem loucura, ela não tem mais nada. E Deus ouviu o clamor daquele homem, essa palavra, e Deus me curou.
Dali em diante, no outro dia eu tive vontade de tomar um banho, de me levantar da minha cama, de sair de casa, de me arrumar, porque tudo isso tinha ido embora. Um sorriso da minha boca não saiu nunca mais. 3 meses eu passei assim. Então é isso que Deus faz na vida daqueles que se comprometem com Deus. É isso que Deus faz, é tirar do cativeiro e fazer sorrir de novo. E eu estou contando esses detalhes do que eu passei para que você possa ter certeza. Você vê assim cantando, alegre, mas não sabe o que a pessoa passou, né? Então se sujeite a Deus, porque é com Deus que nós somos mais que vencedores, querido. Não brinca de ser cristão. Faz aliança com Deus de verdade, porque é o único meio de nós sermos libertos de tudo que nos mata, quer nos derrubar, é nos aliançando com Deus de verdade. E certo dia eu fui numa oração e tinha uma mulher endemoniada lá, e essa mulher, quando eu entrei, botei meus pés naquela oração, aquela mulher disse assim: eu já amarrei o marido dessa daí. E isso eu falo para você que tem um marido que está nos braços de amante. Quando aquele demônio falou aquilo com aquela voz horrorosa, eu já tinha vivido essas experiências com demônios. Eu sabia que Deus era poderoso para tirar meu marido daquela situação. E eu passei a amar meu marido mais e mais. Amar de uma maneira sobrenatural. Para arrancá-lo do laço que o diabo tinha preparado para ele. Para destruir a vida dele. Porque eu já sabia que o inimigo, ele poderia fazer. Mas quando Deus quer desfazer as obras do diabo, é como diz lá em 1 João. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Mas tem que alguém ficar na brecha. Orando, perdoar. E aí eu entendi, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, como o mundo físico. Nós é que brincamos. E por causa da nossa descredibilidade, o diabo aproveita para destruir, para roubar a família, para roubar a saúde, tudo. Então nós temos que estarmos vigilantes, porque eu estou fazendo esse vídeo para te alertar. Para tu buscar primeiro a Deus, a justiça de Deus, porque o resto Deus acrescenta. Então quando aquele demônio falou aquilo na boca daquela mulher, eu decidi lutar pelo meu marido, pela minha casa, assim como eu lutei pela minha saúde, assim como eu lutei para ser liberta das cadeias do diabo. Então eu disse: Deus, ele amarrou enquanto tu permite, mas tu é poderoso para desamarrar. E eu comecei a amar meu esposo em oração, a lutar por ele, perdoando, entregando nosso filho para ir passear com ele. Cheguei ao ponto de honrar aquela jovem que também estava envolvida na nossa história. Perdoei aquela jovem também. Dei um abraço naquela jovem um dia. Tive a oportunidade de dizer para ela que não tinha nada contra a vida dela. E assim também ela também não tinha nada contra a minha vida. Para a glória de Deus foi quebrada todas as armadilhas do diabo. E assim nós fomos vencedores. E Deus honrou a cada um de nós. Deus desfez essa obra maligna na vida do meu esposo. Trouxe meu esposo para se aliançar com Deus de novo. Meu esposo formou uma aliança com Deus e voltou para casa. E assim toda aquela luta, aquela batalha espiritual na nossa vida acabou, cessou. E Deus é maravilhoso. Quando você não paga o mal com o mal, antes vence o mal com o bem, como diz Romanos 12, 21, Deus age por ti. E tudo que tu precisa, Deus coloca na palma da tua mão. Então não brinca com o mundo espiritual. Vive uma vida reta e sincera diante de Deus, porque a tua obediência gera o teu milagre. Amém? E aqui eu deixo esse testemunho para glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por mim, porque até aqui me ajudou o Senhor e vai te ajudar também. Deus te abençoe e fica na paz.